Boa noite a todos e todas, né? Hoje o tema da nossa aula é variáveis aleatórias, discretas e contínuas. Ô, Michele, deixa eu só fazer um pequeno informe. Na aula passada a gente falou, né, de probabilidade condicional e foi um conceito que ficou um pouco confuso, né? E aí eu coloquei hoje dois vídeos. Demorei, desculpa a demora de colocar, né? Mas coloquei dois vídeos bem curtinhos que explica assim super bem o conceito de probabilidade condicional, tá? Então, tem um de 3 minutos, se alguém tiver com muita pressa, e tem outro de 8 minutos, que é um pouquinho mais explicadinho, mas é um pouco mais didático também. Então, tem duas oportunidades ali de. Eu não poderia fazer melhor do que aquilo. Então, por isso que eu só vou deixar os vídeos lá para vocês consultarem, tá bom? Quem ainda tiver com dúvidas. Agora eu vou passar a palavra para a Michelle. Outro informe. Michelle vai dar aula hoje na próxima semana, né, Michelle? Foi o nosso acerto, e aí na semana que vem eu dou 2 aulas seguidas. Então é com você, Michelle. Tá bom, obrigada. Então, como eu estava falando, né? O nosso tema de hoje é variáveis aleatórias, discretas e contínuas. Então, o que a gente vai ver nessa aula? O conceito, né, de variáveis aleatórias, o conceito também de variáveis aleatórias discretas e alguns exemplos, e também o conceito de variáveis aleatórias contínuas. Variáveis aleatórias, né? A regra matemática ou a função, né, que é uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto a um único elemento de outro conjunto, né, que atribui um dado valor numérico a cada resultado possível de um experimento no espaço amostral de interesse, é chamada de variável aleatória. Variável porque é possível obter diversos valores numéricos, e aleatória porque o valor observado depende de qual dos resultados possível, né, do experimento é obtido. Então, um exemplo é o experimento de lançamento de duas moedas. X vai ser a variável aleatória, VA. VA é o número de resultados de caras, então é o que eu quero, né? Número de resultados de cara. Mas qual é o meu experimento? É o lançamento de duas moedas. Então, quais que são esse resultado dentro do meu espaço amostral? Então, dentro do meu espaço amostral, os valores de X, que corresponde ao lançamento de duas moedas, eles podem ser 0, 1 e 2. Por quê? 0, porque não tem nenhum resultado com cara, né? E eu posso ter 1 quando eu tenho um resultado cara e coroa, ou então coroa e cara, e eu posso ter 2 quando eu tenho coroa e coroa. Então, é a quantidade mesmo de cada moeda. E em probabilidade, né, é uma função x que associa a cada evento do espaço amostral um número real x pertencente aos reais. É denominado uma variável aleatória, né? Número real é um valor que representa, né, uma quantidade nula ou positiva, negativa, ao longo de uma linha contínua, ou seja, de uma linha numérica, né? E eles incluem os números reais, o conjunto dos números racionais, inteiros, fracionados, irracionais. Então, para a gente demonstrar aqui, seria essa sequência nessa reta, né? Então, a variável aleatória, ela vai pertencer aos números reais. Um exemplo. O número de alunos em uma sala é uma variável aleatória, denominada por x, e esse x ele é maiúsculo. Então, uma observação dessa variável é denotada pela respectiva letra minúscula, por exemplo, né? X
é igual a 50 alunos. Então, a gente viu que a letra maiúscula, ela vai representar a variável aleatória, e a letra minúscula, ela vai representar um valor específico correspondente a essa variável aleatória. Gente, qualquer coisa, vocês podem falar, tá? Que eu não estou vendo o chat. Então, tá tampando aqui. Existem dois tipos de variáveis, né, que a gente viu: discreta e contínua. A discreta, o que é a discreta? É uma variável aleatória cujos valores possíveis constituem um conjunto finito, ou podem ser relacionados a uma sequência infinita, na qual haja um primeiro elemento, um segundo elemento e assim por diante. É um número inteiro, ela tem que ser contável. Então, para entender melhor, vou citar alguns exemplos. Por exemplo, uma variável aleatória, classificada como discreta, se assume somente um conjunto enumerável de valores. Por exemplo, número de caras ao lançar 3 moedas. Número de chamadas telefônicas que chegam a uma central em 1 hora. Também é um valor inteiro. Número de votos recebidos. Grau de queimadura na pele, né? Pode ser 1º grau, 2º grau, 3º grau. Outro exemplo, presença ou ausência de uma dada espécie, que pode receber os valores de 0 ou 1. O número de descendentes, a quantidade, né? O número de folhas, o número de pernas. O experimento mais simples, ele possui apenas 2 resultados, como a presença ou a ausência de organismos. Por exemplo, né? Moedas caírem em cara ou coroa, ou besouros se reproduzirem ou não. Um experimento com observações independentes, no qual há apenas 2 resultados possíveis para cada observação, como eu citei anteriormente, né, se o besouro se reproduz ou não, é uma tentativa de Bernoulli, né? Não sei se pronuncia assim, Bernoulli, eu acho. Eu também não sei, não. Eu chutaria Bernoulli, mas eu não sei, não, também. Bernoulli, não sei. Então, eu queria perguntar se vocês conhecem, né, quem é esse Bernoulli. Vocês conhecem? Alguém sabe falar alguma? Eu não conheço, mas eu acho que é Bernoulli. Bernoulli? É com U? Só falo U? Não sei, eu acho que sim. Tenho a impressão que sim. Sim. Então, vou falar um pouquinho do que Gotelli traz, né, no livro dele, que ele é de 1654, nasceu em 1654, faleceu em 1705. Então, Jacob, ou então Jacques, ou James, né, Bernoulli, pertenceu a uma família famosa de físicos e matemáticos. O maior trabalho dele é esse, que é Ars Conjectandi, também não sei pronunciar corretamente, que foi publicado em 1713, 8 anos depois que ele faleceu, e foi o primeiro grande texto sobre probabilidade. Então, teorias gerais de permutação e combinação e as primeiras provas do teorema binomial, que a gente vai trabalhar um pouquinho também com a variável binomial. E alguns exemplos de distribuição na próxima aula. E Jacob também fez contribuições substanciais à astronomia e à mecânica. Então, é só uma curiosidade mesmo, para a gente entender um pouquinho de quem contribuiu, né, na estatística. Então, aqui eu trouxe um exemplo do livro de probabilidade que nós utilizamos, Devore, um dos autores, eu esqueci o segundo nome dele. Exemplo,
Quando um aluno liga para o helpdesk da faculdade em busca de suporte técnico, ele poderá falar com alguém imediatamente. Então, isso é S, né? Para sucesso. Ou ficar aguardando, F, para fracasso. Então, com espaço amostral de S e F, considera-se a variável aleatória x por, se ele conseguir falar, 1. Se ele não conseguir falar, 0. Então, se atribuiu valores numéricos para essas variáveis. Então, a variável x indica se o aluno pode, 1, ou não, 0, falar com alguém de imediato. Então, quando a gente tem essa classificação de 0 e 1, é denominado uma tentativa de Bernoulli. Michele, eu tenho uma contribuição a fazer. Uhum. Pode falar. Isso se fosse português. Vocês estão ouvindo? Alô? Agora Oi. eu ouvi. Peraí. Deu para ouvir? Uhum. Eu botei no Google Translate. Pra gente saber como é que fala. Jacob Bernoulli. Ah, eu não consegui escutar, não. Ah, Não, então acho que também, não. também não saiu, não. Eu acho Oh, que falou Bernoulli, porque é francês, aí o francês fala a última sílaba é mais tônica. Bernoulli? Jacob Bernoulli. Pronto, desculpa. Obrigada, gente. Eu tinha que ter pesquisado antes, né? Pode continuar? Pouco relevante. Pode continuar, Catarina? Claro, pode. Uhum. Então, aqui para a gente pensar um pouquinho, é um exemplo. Resposta em pesquisa por amostragem. Então, pergunta-se a uma amostragem de indivíduo, as instâncias, qual é a sua religião? Católica, protestante, sem religião, outras religiões, cristã, espírita, outras. São 6 categorias possíveis para cada resposta. Claramente não numéricas e sem ordenação. Mas aí vamos representar essa coluna de dados como uma variável aleatória x. Como x é uma função de um espaço amostral para R, como a gente já falou anteriormente, arbitrariamente nós vamos associar um número a cada categoria da resposta. Então, como podemos associar um número a cada categoria da resposta? Vamos lembrar lá, que pode ser em relação à religião, né? Católica, protestante, sem religião, outras religiões, cristã e espírita. Aí eu queria ouvir de vocês, como que a gente pode fazer esta associação? Eu posso colocar como? Eu posso falar que o católico pode ser o quê? Alguém arriscaria? Não? Então vamos lá. Então, eu posso falar que a associação entre as categorias e os números correspondentes é completamente arbitrária. Então, nesse caso, se fosse, né, uma pesquisa e eu quisesse associar um número a essa categoria, e como ele é pertencente ao R, né, aos números reais, então eu poderia colocar, por exemplo, o católico correspondente a 0, a -1, a 1. O que eu não posso é colocar o mesmo número para outra categoria. Então, cada categoria tem que receber um número inteiro. Tudo bem, gente? Aí, aqui, essa tabela, eu trouxe para vocês verem o que a gente vai apresentar na próxima semana, que nós vamos trabalhar em cima das variáveis aleatórias,
e nós vamos estudar um pouquinho sobre as 3 distribuições estatísticas discretas, né? E essas distribuições podem ser tanto de Bernoulli, de binominal e de Poisson. E aí, o valor das probabilidades, também a gente vai ver em cima que Catarina já apresentou, né? Mas a gente vai ver em cada distribuição qual que é a fórmula para facilitar, né, a conta. E também, aqui nessa tabela, a gente traz qual é a possibilidade de se calcular a expectativa da distribuição, que esse é x, que pode ser tanto a média, ou a média aritmética, né, da amostra, e também pela variância. E aí a gente vê aqui que quais são os exemplos, né, Gotelli traz, que você usaria cada uma distribuição. Por exemplo, se reproduz ou não, esta é a questão, a presença ou a ausência de espécie e distribuição de espécies raras. Aí na próxima semana a gente vai trabalhar com mais detalhes nesse item. E agora falar um pouquinho sobre as variáveis contínuas. Ela é classificada como contínua se assume valores em qualquer intervalo dos números reais, ou seja, um conjunto de valores não enumeráveis. Dessa forma, não é possível atribuir probabilidade para um ponto específico. Anteriormente, a gente poderia, né, falar que, por exemplo, quem é católico, eu posso atribuir o 0. Aqui não, aqui apenas um intervalo da reta, dependendo do que você vai associar, né, a essa variável aleatória. Com os exemplos fica mais claro. Por exemplo, variável aleatória contínua pode assumir qualquer valor dentro de um intervalo regular. Por exemplo, a biomassa de um estorninho, que é um pássaro. A área da folha consumida por um herbívoro. O oxigênio dissolvido em uma amostra de água. Por que é importante os exemplos, né? Porque à medida que você está fazendo um estudo, e aí você... eu estou coletando oxigênio. Então, eu já sei, oxigênio dissolvido na água. Então, eu já sei que essa é uma variável aleatória contínua, e aí eu vou saber quais os instrumentos que eu vou utilizar para me calcular as probabilidades, o que eu realmente almejo no futuro para as minhas análises. Outros exemplos. Peso de animais, tempo de falha de um equipamento eletrônico, altura da maré em uma hora específica, como está na figura aqui, né? Salinidade da água do mar, retorno financeiro de um investimento, enfim. Deu para entender, pessoal? Hoje é mais conceitual mesmo. Ô, Michele, só volta um pouquinho. Só para reforçar um pouco essa coisa do intervalo, né? Porque, assim, quando a gente fala na probabilidade de um evento acontecer, né? Pensa aí, se a gente está estudando, por exemplo, a biomassa de um pássaro, como a Michele trouxe esse exemplo, é muito pouco provável que qualquer pessoa se interesse na probabilidade de uma biomassa de 253 miligramas, né? Se interessa por um intervalo de variação, porque é assim que funciona, é assim que essa variável se comporta no ambiente, né, no mundo, né? Não é uma coisa concreta, contável, como é o caso de uma moeda, sim ou não, né? Por exemplo, o RH positivo, negativo, né? São categorias, né? No caso embora seja variável aleatória discreta, que tem a ver com números, esses números não estão todos, não é qualquer número dentro dos números reais, né? São números contáveis, né? Então, são coisas que você pode contar, são números inteiros, é praticamente uma categoria, né? No caso da variável aleatória contínua, não, é um intervalo, é uma variação grande de valores dentro de um determinado, de um mínimo e um máximo, né? Enfim, eu só quis falar um pouco mais do mesmo para ver se reforça um pouquinho esse conceito, que é importante. Mas pode passar, Michele.
Então, agora apresentar também a variável aleatória binominal. Nós vimos no conceito anterior que a variável aleatória discreta, ela tem a tentativa de Bernoulli, quando ela tem duas respostas, né? Igual a gente viu do fracasso e do sucesso. E aí é atribuído dois valores, o 0 e o 1. Aquela é uma tentativa de Bernoulli, né, que você falou. E aqui já é binominal. Por que ela é binominal e ela não é tentativa de Bernoulli mais? Porque ela vai ser N tentativas de Bernoulli. Então, definimos uma variável aleatória binominal x como sendo o número de resultados de sucesso em N tentativas de Bernoulli independentes. Uma variável aleatória binominal é um dos tipos mais comuns de variáveis aleatórias encontrada em estudos ambientais e de ecologia. Gotelli, ele cita também que, como uma característica central da ciência é a replicação, raras vezes irá conduzir apenas a uma tentativa de Bernoulli. Pelo contrário, né, vai conduzir réplicas independentes de tentativas para um único experimento, né? Aí eu trouxe um exemplo do Kahn, porque eu achei o exemplo mais didático. Os exemplos do Gotelli, ele já vem para a nossa segunda aula, que depois a gente vai trazer, que já é com probabilidade, que é com gráfico. Então, esse exemplo, depois vocês vão ver o vídeo lá, ele explica didaticamente, né, o que seria essa variável binominal, e aí ele vem explicando que existem condições para se classificar ela como binominal. Aí ele usa o exemplo do lançamento de uma moeda não viciada. Vocês sabem o que é uma moeda não viciada? Então, uma moeda não viciada é quando você tem a probabilidade de ter 50% de chance nos dois resultados. Já uma moeda viciada é quando você determina somente um lado. Então, aqui é quando você tem uma porcentagem, não quer dizer, por exemplo, só 50%, mas você define a porcentagem, né, que você quer, que você almeja. Então, nesse exemplo aqui, para explicar as condições, ele coloca que a variável dele, x, é o número de caras, K, depois de 10 lançamentos. E aí ele classifica que existe uma probabilidade de 0,6 para caras e uma probabilidade de coroa de 0,4. Essa probabilidade, ela tá ok, né? Porque o resultado total dela é igual a 1. E aí ele vem explicando que para ela ser uma variável aleatória binominal, ela é composta de um número finito de tentativas independentes. Então, o que é isso? Cada vez que é lançada a moeda, vai ter a probabilidade de sair cara ou coroa. E essa tentativa, ela não depende da anterior. Então, como são 10 lançamentos, eu lancei o primeiro, lancei o segundo não depende do primeiro lançamento. Elas são independentes. A segunda condição, cada tentativa pode ser classificada como sucesso ou fracasso. O sucesso vai ser o quê? O que eu coloquei como condição da minha variável aleatória, que é um número de caras. E o meu fracasso vai ser um número de coroas. E também a outra condição é um número fixo de tentativas. E aqui seria 10 lançamentos, que já está definido. E também a probabilidade de sucesso em cada tentativa ser constante, né? Aqui nesse caso, por que vai ser constante? Porque ele já definiu que a probabilidade de sair cara é 0,6. Então, agora, eu trouxe um exemplo para a gente pensar se ele é ou não um exemplo de variável aleatória binominal. Então, y é a minha variável aleatória e eu vou descrevê-la.
número de reis depois da retirada de 2 cartas de um baralho, sem reposição de cartas. E aí, nós vamos testar as condições. Eu vou dar um tempinho para a gente pensar junto, para ver se essa variável aleatória ela é binominal ou não. Aí vocês vão me falar se atende às condições. Pode ser? Dá um tempinho. Aí quando alguém 5 quiser. minutos, Michele? Acho que pode Ou ser, mais? né? O que vocês acham, pessoal? Ou a gente vai discutindo? O que vocês preferem? Michele, a Leila escreveu. Não ouvi direito, pode repetir? Posso, Leila? Meu som tá baixo? Tá bom? Eu vou aumentar aqui. Tá bom, seu som. Tá bom? Leila, a proposta é o seguinte. Esse exemplo aqui, eu trouxe uma variável e essa variável ela é y. E aí, eu quero que a gente pense conjuntamente se essa variável ela é aleatória binominal. Se ela for, ela vai ter que atender todas as 4 condições abaixo, que estão citadas aqui, que eu citei anteriormente. Se ela não atender às 4 condições, ela não é binominal. E aí a condição é número de reis depois da retirada de 2 cartas de um baralho. Então, a gente sabe que existem 4 reis numa quantidade de 52 cartas num baralho. Vocês querem que a gente vai fazendo juntos? Ou tá ok? Deixa eles pensarem 5 minutinhos e aí depois eles dizem se acham que é ou se não é. E aí você explica e tal. Para responder se é binomial, né? O Ítalo fez um comentário aqui, ó. Eu acredito que sim, porque você faz o Bernoulli 2 vezes. Mas alguém pensa diferente, pensa igual? Para poder ser binomial, precisa aderir a todas essas condições aqui embaixo? Sim. Então, eu acho que não, porque, tipo, pelo menos a última, a quarta não cabe nesse exemplo, porque cada vez que você faz uma tentativa, você retira uma carta. Então, você
A próxima tentativa, você tá aumentando suas chances de pegar um rei no baralho. Acho que as outras 3 demais de cima estão sendo estão corretas, estão sendo seguidas, mas a última não. Então, Vinícius colocou uma condição que realmente não é atendida, mas tem mais uma que não é atendida, e ela está interligada no que você explicou, Vinícius. Acho que podemos... A terceira, né? Composta de um número Isso. finito de tentativas independentes, porque não tá independente, está dependente uma da outra. Isso. Então, cada tentativa, ela pode ser classificada como sucesso ou fracasso. Sim, né? Por quê? Porque o rei, ele vai ser o sucesso, né? Se eu retirar o rei. Mas se eu retirar outra carta, ele vai ser o fracasso. Então, aí, ok. Número fixo de tentativas, né? Também, ok. Porque aqui definiu a quantidade, 2 cartas. Composta de um número finito de tentativas independentes. Não, porque não tem reposição de cartas, né? Então, a probabilidade da segunda tentativa depende da primeira. Eu vou mostrar daqui a pouco a resposta. E a probabilidade de sucesso em cada tentativa é constante? E também não é válida, né? Porque vai depender também, é o que o Vinícius já colocou, né, da anterior. Ela não é constante, ela vai variar, porque como não tem reposição de cartas, o número total, ele vai variar da quantidade de cartas, porque não se repõe. Mas aí, depois vocês vejam no vídeo, ele traz a seguinte resolução, né? Como a primeira tentativa, ele tem 4 reis em 52 cartas. Mas a segunda, se ele for sucesso, né? E a segunda tentativa, por exemplo, a primeira, ele tirou rei. Então, se ele tirou o rei, ele vai ter, como não se repõe, ele vai ter 3 cartas do rei em 51. Então, não vai atender todas as condições, então ela não vai ser uma variável aleatória binominal. Acho que foi Ítalo que colocou lá, da quantidade de ser mais de uma tentativa, mas não é somente isso, né? Tem essas condições também que caracteriza ser uma variável aleatória binominal, conforme Kant traz. A gente vê nas literaturas várias abordagens, né? E o Kant traz isso, assim como o Gotelli traz uma forma mais ampla, que a gente vai ver na próxima aula, de como avaliar essa variável à medida que a gente for calculando as probabilidades, fazendo as distribuições, acho que vocês vão entender melhor também. E aí, hoje foi isso, bem rapidinho. E aí tem como proposta algumas atividades, que é fazer o resumo ou mapa mental de um dos livros utilizados, Gotelli, ou então Devlin, Jai, né? Ou então também pode fazer dos vídeos. Eu coloquei aqui 3 vídeos, né? Variáveis aleatórias discretas e contínuas, na verdade são 4. E variáveis binominais. E também foi proposto fazer os exercícios do livro que estão na página 90 e 91, do capítulo 3, de probabilidade estatística para engenharia e ciências, que é dessa parte conceitual mesmo, o que a gente viu aqui hoje, e as referências utilizadas estão aqui. E é isso, pessoal. Alguém quer perguntar alguma coisa? Boa noite. Boa noite. Semana passada eu estive conversando com a professora Catarina, eu estava sem notebook, e aí eu consegui só ver da aula 3 hoje. E aí no final da aula eu verifiquei que tinha exercícios propostos, né? E tinha o mapa conceitual e outros exercícios. Minha dúvida que eu queria saber é que esses são exercícios ou precisa fazer ainda o resumo para poder entregar? Você está falando da aula passada? Da aula 3, isso.
Deixa eu olhar aqui, porque você acha que eu lembro? Deixa eu olhar o que eu propus aqui Não, na é hora. porque eu vi que também assim, a mesma atividade foi posta no SIGA. Sim. Aí por isso que eu fiquei na dúvida se era a mesma coisa ou além disso precisava fazer o resumo da aula. Então, eu estou postando exatamente os mesmos conteúdos, tanto no SIGA quanto no Google Classroom. Ah, então, sim, então entendi. Então é esse aqui mesmo, é o Você só mesmo. precisa consultar um dos lugares. E aí lá vai dizer, olha, o exercício da semana é esse. Sempre lê alguma coisa, e aí eu Sim, dou sim. 2 ou 3 opções. Aí eu sempre coloco esse ou, né? Ou aí você escolhe quais opções de exercício você quer fazer. Você gosta mais, se você prefere fazer um resumo, mapa mental, né? Ou os É, exercícios de livro, do Khan Academy, da Academia Khan. eu entendi, é porque eu estava vindo fazendo os resumos. Aí, como eu finalizei a aula 3 hoje e verifiquei que tinha pedido outra coisa, eu fiquei na dúvida se além desse exercício era para fazer também um resumo. Não, você escolhe, Tá tá? bom, então. Obrigada, viu? Nada. Bem, a gente acabou. Obrigada, Michele, pela aula. Nós acabamos o conteúdo hoje um pouco mais cedo. Eu gostaria de saber se vocês têm. Se vocês gostariam de discutir algum problema específico de estatística da vida acadêmica de vocês. A gente já colocou na última aula, né, que se vocês quiserem, vocês podem trazer problemas para a gente discutir, né, e de repente pensar soluções estatísticas aí que sejam relacionadas com o dia a dia de vocês, com o dia a dia de pesquisa, essas coisas. Então, eu queria abrir a palavra para se alguém quiser falar. E também não precisa ser hoje, isso pode ser feito em algum outro momento. A gente pode, de repente, agendar espaços para isso. O que vocês acham da ideia? Tem demanda para isso? Eu acho a opinião que a gente poderia agendar, né? Que querendo ou não, as pessoas poderiam já ver o que poderia servir para a aula, né? E já vir com a ideia montada. Sim, sim. Não, a minha pergunta também é no sentido de se vocês têm demandas nesse sentido, se vocês estão lidando com isso na graduação. Pode ser que vocês estejam muito no início, vocês não estejam fazendo estágio, né? Tem pessoas que estão fazendo estágio que acham que isso pode ser importante. Então, eu queria ouvir de vocês. Quem que está fazendo estágio ou TCC ou qualquer outra coisa que esteja lidando com problemas estatísticos. Tem alguém aqui que está fazendo isso, que tem essa demanda? E eu acho que a Leila me disse que tinha na aula passada. O Luca, né, Luca? Aqui o Luca ainda está Eu bem no mesmo. começo, né? Ele ainda não começou a analisar os dados, mas ele vai ter dado e vai precisar fazer análise estatística. Mas a gente já pode começar a pensar nisso, Luca. Eu acho que é uma atividade importante para a gente adiantar, especialmente porque a gente não está podendo ir no laboratório nesse período de pandemia, né? Então, de repente, já prever os tipos de análise, os cálculos que você vai fazer. Eu acho que isso é uma atividade para ir preenchendo seu tempo enquanto a gente não vai ao laboratório. Né? Luca, lição de casa, viu? Para você. Então, pensar em que tipo de estatística você vai aplicar nos resultados do seu projeto de IC. Mais alguém, pessoal, além do Luca, está lidando com isso? Professora Catarina, também tem a questão do problema científico, né, a ser resolvido, que vai ser entregue no final, né, a proposta final que vai ser avaliada. Também acho que seria um espaço, né, também se a pessoa quiser começar a discutir, se tiver alguma dúvida, né. Exato, Michele, porque essa atividade é importante da disciplina, né? E que se a gente deixar isso para a última semana, lembre-se que a gente vai ter um intervalo aí de quase um mês, quando vier Natal, janeiro. Então, assim, se vocês já começarem a pensar nisso de agora, né? Isso já ajuda vocês a fazerem essa atividade final, que é uma parte importante da nota. Bem lembrado, Michelle, eu estou com a cabeça na lua, viu? Isso, inclusive, faz parte do nosso planejamento. Mas eu não tinha pensado em fazer isso gradativamente, né? Era só uma atividade final. Pode ser em dupla. Acho que sim, né, Michelle? Você lembra?
Por isso que eu anoto tudo, gente, porque eu não tenho mais memória de curta duração. Eu acho que sim, né? Que falou, não foi? Na última aula? Eu me lembro que sim. Deixa eu olhar aqui, peraí. Tô com o Google Classroom ligado aqui. Eu acho que sim. Eu tô Eu com também tenho lembrança que planejamento sim. aqui, mas eu não anotei no planejamento, não. Peraí que eu tô abrindo aqui. Tô aqui nas avaliações. Só para confirmar. Que a gente até falou da questão de discutir, né? Que o interessante seria de convencer um ao outro, né? Você lembra dessa parte? Eu acho que sim. Falamos. Bom, no plano de ensino-aprendizagem não tem falando, não. Se é em dupla ou individual. Mas eu acho que foi definido na primeira aula, Catarina. Eu também acho. Que eu lembro da discussão, acho que foi até Leila mesmo que a gente discutiu, né? De que um pode contribuir com o outro, que pode E às chegar no vezes consenso. nem todo mundo está fazendo estágio, né? E está num momento que tem um problema para lidar. Então, isso é importante. Se algum de vocês não está fazendo estágio, não tem um problema estatístico, um problema científico para resolver, faz dupla com alguém que tenha, né? Ó, Italo colocou aqui um comentário também. Então, pode ser em dupla. Eu tô lembrando disso assim, Michele. Em relação à estatística, as problemas que eu tive foram interpretar as informações que apareciam em alguns artigos que eu estava lendo. Eu não entendia muito o científico estatístico que era apresentado. Então, você pode trazer algum desses artigos e fazer uma pergunta assim. Não precisa ser em aula, não, pode ser fora da aula também. Podem escrever pelo WhatsApp, ali no grupo. Olha, eu estou com esse artigo aqui e eu não estou entendendo essa parte de estatística do artigo, que a gente também ajuda a interpretar. Porque às vezes a gente está trazendo os conhecimentos teóricos e conceituais de estatística, mas nem sempre a gente está entendendo exatamente qual é a aplicação que é importante de passar para vocês. Né? A gente está aprendendo ao longo da disciplina, né? Então, tragam as demandas de vocês, o que de estatística vocês têm tido de necessidade também de saber, tá? Pronto, então. Manda para a gente, então, tá? E é isso, não deixem para o último minuto para montar a parte final da avaliação, que é o problema científico e o teste estatístico que vai ser resolvido, que vai usar para resolver esse problema científico, né? Catarina, é uma Diga. dúvida. A gente vai exatamente só fazer isso, tipo, resolver o problema científico e apresentar o teste que vamos utilizar para resolver esse problema? Ou você vai dar, tipo, algum arquivo explicando direitinho o que tem que fazer, como tem que entregar? Então, no plano de ensino-aprendizagem está escrito da seguinte forma: ó, avaliação. Encontre um problema científico a ser resolvido e apresente em forma de pergunta. Pode estar relacionado ao seu TCC ou projeto de iniciação científica. Descreva textualmente quais procedimentos estatísticos você irá utilizar para resolver esse problema científico. Tente explicar com palavras e apresente também suas tabelas, gráficos ou análises. E interprete esses resultados. No máximo 2 páginas, sem contar capa e referências. Preparar também a apresentação de slides, que pode ser um vídeo a ser transmitido no dia da aula, tá? Eu vou colocar isso no Google Classroom e no Cigar já como uma atividade, porque aí vocês já ficam com isso em mente, não precisa consultar sempre o PEA, né? Bem lembrado, Vinícius. Já vou deixar isso agendado também, tá? Beleza. Bom. Deu para entender, Vinícius, que quando a gente discutiu, né, Kátia, essa proposta, foi até uma coisa que foi colocada de que não é nada, assim, é fazer com que o aluno ele traga o problema em forma da pergunta e ele descreva o que ele aprendeu ao longo, né, do componente, os procedimentos, as tabelas, os gráficos e a análise em cima daquele problema. Por isso que a Catarina colocou 2 páginas. Sim, só outra dúvida, na verdade, é se esses testes estatísticos, eles têm que ser o que estão me vendo aqui em aula, ou, tipo, pode ser teste que ele não está vendo aqui, por exemplo. Pode ser outro, claro. Com certeza. Beleza. Viu? Ok. É isso. Bom.
É isso, pessoal. Então, se ninguém tiver mais nenhum comentário, tá? Então, fiquem pensando nisso para a próxima aula vocês já começarem a ir rascunhando essas ideias, tá? Bom, então, boa noite e até semana que vem. Boa noite, pessoal. Até. Valeu, tchau, tchau. Bom descanso. Vocês também.